Alô, você que se liga aqui no Arquibancada Digital, no YouTube, Richard Pinheiro na área mais uma vez, trazendo informações do Porto Vitória, um dos representantes capixabas na Série D do Campeonato Brasileiro. E o Verdão tem um desafio importante neste sábado, 4 da tarde, quando enfrenta o Maricá no estádio João Saldanha, lá no Rio de Janeiro. Esse jogo também marca a estreia do técnico João Bursi, treinador que chegou para o lugar de Rodrigo Chagas, demitido após a derrota por 3-1 para a equipe da Portuguesa no último sábado, jogo que aconteceu no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. O treinador teve pouco tempo de preparação e a tendência é que ele não faça tantas mudanças em relação à equipe que entrou em campo no jogo passado. Lembrando que o Porto Vitória jogou no meio de semana e venceu o Capixaba pelo placar de 2-1. Conferindo aqui a provável escalação, da equipe do Porto Vitória. Porto Vitória deve entrar em campo com Aidan no gol, Netinho na lateral direita, uma dúvida ali na defesa, o jovem João Vitor ou o experiente Ferrugem. Por que o Ferrugem? Ele entrou como titular no meio de semana, contra o Capixaba pela Copa Espírito Santo e também com a faixa de capitão. Com a mudança de treinador, ele pode ter novamente aí um prestígio no time titular, atuando pela Série D do Brasileiro. Haja vista que é um jogador que é um dos líderes do elenco e goza de prestígio também com a diretoria do Porto Vitória. Por conta disso, temos essa dúvida, João Vitor, que falhou em 2 gols da Portuguesa contra o Porto Vitória, jogo passado pela Série D, então tá balançando ali na titularidade, pode dar lugar a Ferrugem. Por outro lado, Matheus Guedes, zagueiro aí que foi um dos reforços que chegou durante a competição, segue prestigiado e deve se manter aí como titular. Agora, na outra ponta, na lateral esquerda, temos aí uma dúvida, o jovem Kaique Cardoso ou o lateral esquerdo William Simões, ele que acabou também jogando contra a equipe do Capixaba pela Copa Espírito Santo, já está recuperado de lesão, disputa a posição aí, haja vista que Thalisson, jogador experiente, está lesionado, mais ou menos aí uns 12 dias ainda de recuperação, então o jogador não tem condições de jogo, por conta disso a disputa aí na lateral esquerda entre o William Simões e o Kaique Cardoso. No meio de campo também temos aí uma dúvida ali entre Araújo e Henrique Melo no meio de campo, brigando ali pela posição de titulares, mas talvez pode acontecer dos dois atuarem juntos. Por quê? Conversando com colegas jornalistas, lá da Paraíba e também da Bahia, locais onde o técnico João Bursi trabalhou, ele já foi técnico do Vitória e do Botafogo da Paraíba, ele costuma utilizar um esquema tático com 2 volantes de contenção, ao invés de um esquema mais ofensivo com 4 homens ali no comando de ataque. Então, por conta disso, não se surpreenda se a gente puder ver nesse jogo contra o Maricá, Porto Vitória jogando com o Araújo ao lado de Henrique Melo ali, uma dupla de volantes. E aí, a posição de 10, o meio de campo, uma dúvida tripla. Podemos ter ali o William Soto, meia canhoto, que vinha atuando como um segundo volante, não conseguia dar tanta sustentação defensiva à equipe do Porto Vitória. Por conta disso, ele pode dar lugar ao próprio Matheus Firmino, que pode ser atrasado, porque o que acontece? Matheus Firmino ele vinha atuando ali como um falso 9, flutuando entre as linhas, jogando no ataque. Só que no meio de semana ele foi escalado no meio de campo contra a equipe do Capixaba pela Copa Espírito Santo, justamente para que o técnico João Bursi, que fez observações do time das arquibancadas, pudesse ver o desempenho do jogador que chegou como um dos reforços principais da equipe do Porto Vitória. Então, o treinador pôde ver o jogador atuando no meio de campo, que é a sua posição de origem, E também temos João Paulo, camisa 10 da equipe, que vem atuando nessa posição de 10 ali. Então poderemos ter ali Araújo, Henrique Melo e talvez William Soto, Matheus Firmino ou João Paulo brigando pela posição. E também poderemos ter uma mudança no esquema tático, Nada impede que João Bursi coloque 2 meias atuando ali, No caso, poderia ser João Paulo e Matheus Firmino, poderia ser o Matheus Firmino junto com o William Soto, com o João Paulo indo para o banco de reservas, ou talvez mesmo ali atuando com João Paulo e William Soto, com Matheus Firmino ficando como opção para o segundo tempo. No ataque, são as principais dúvidas, A tendência é que pudessem continuar atuando, O Alisson pela direita e o Xavier pela esquerda.
mas nada impede também que o treinador coloque um centroavante, um homem de referência. Aí temos dois jogadores aí brigando pela posição, que são Patrick e Rossetto. E digo mais, Rossetto atuou como titular na Copa Espírito Santo, deu uma assistência para o gol do Zé, que abriu o placar, e é um jogador que tem aí, é um dos artilheiros aí da Copa Espírito Santo, o artilheiro do Porto Vitória na competição estadual, foi observado pelo treinador. Patrick nem entrou em campo. Então, Patrick aí, que foi o artilheiro do Porto Vitória no ano passado, segue aí desprestigiado aí pelas comissões técnicas, né? Vamos ver se ele vai ter oportunidades aí na Série D do Brasileiro. Então, talvez Rossetto possa ser uma novidade aí no comando de ataque, como centroavante principal do Porto Vitória. É esperar para ver. Então, poderemos ter aí duplas, né, na volância, no meio de campo, mais avançados, e também no ataque, é esperar para ver. A equipe do Porto Vitória viajou na tarde dessa quinta-feira, né, foi para Itaboraí e fica na cidade próxima ali a Maricá até amanhã, até este sábado. No caso, né, a gente está gravando o vídeo nessa sexta-feira na parte da tarde, né, então a equipe fica até sábado, e no sábado de manhã já faz ali uma pequena viagem até Maricá para poder enfrentar a equipe de mesmo nome, né? Lembrando que, explicar para vocês como é que funciona a questão de viagens na Série D do Campeonato Brasileiro. A CBF paga as viagens dos clubes, né? E tem um limite de quilometragem. Até 500 quilômetros ou menos, as equipes viajam de ônibus. Quando a distância entre uma cidade e outra, entre o time visitante e o mandante for acima de 500 quilômetros, aí a CBF paga passagens de avião para 35 integrantes da delegação. Então a equipe do Porto Vitória viajou de ônibus, embarcou na tarde dessa quinta-feira, fica nessa sexta-feira em Itaboraí e no sábado pela manhã, ali no final da manhã, viaja até Maricá para enfrentar. Então, mais uma vez, Maricá e Porto Vitória, neste sábado, 4 da tarde, no estádio João Saldanha, em Maricá. Partida aí que é válida pela sexta rodada da primeira fase aí da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe do Porto Vitória é a 8ª colocada, está na lanterna, com 5 pontos ganhos, mas a distância para o G4 é de apenas 2 pontos. Acompanhe todas as informações do Porto Vitória no Arquibancada Digital e toda a repercussão da partida. Na segunda-feira você acompanha no Papo de Arquibancada, aqui no YouTube do Arquibancada Digital, sempre ao meio-dia. Grande abraço a todos.